O isolamento de uma criança, as atitudes melancólicas de um adolescente podem ser sinais da doença do século. A depressão não escolhe idade, sexo, nem classe social. Todas as fases da vida são de suma importância para o ser humano. A fase da criança, da adolescência, em fase escolar, digamos que seja uma das mais importantes, pois faz parte de seu desenvolvimento, a sua base. E hoje encontramos muitas dificuldades nesse processo. Uma delas, a depressão. Às vezes, vista apenas como uma doença de adulto, hoje acometendo crianças e adolescentes. Nós, profissionais da escola, precisamos estar atentos a esse processo para estar ajudando a identificar. A coordenadora pedagógica chama a atenção de pais e responsáveis para o comportamento de jovens que repentinamente se deparam com responsabilidades que não estão prontos para assumir. A confusão psicológica pode ser maior quando a família não percebe o problema. Às vezes, a depressão só é vista quando a criança está triste, deprimida. Mas na escola, isso às vezes não é percebido. Não que isso seja um sintoma tão simples, tão fácil de ser diagnosticado. Então, a escola é apenas um dos reveladores. Terceiro ano do ensino médio, estão prestes a definir a sua profissão. 16 anos, definir uma profissão do futuro, às vezes eles se sentem um pouco pressionados. No combate à depressão, os especialistas são unânimes ao afirmarem que a prática de alguma atividade física é um poderoso aliado. Mente e corpo devem ser tratados para equilibrar a alma e restaurar o equilíbrio necessário para uma vida tranquila. O tratamento da depressão, ou das depressões, para a gente ficar mais de acordo com o que a gente está colocando, tem uma série de fatores. É preciso uma abordagem múltipla, porque ela não tem só um fator. A gente sempre comenta que o paciente que vem com a depressão, ele muitas vezes ele é apenas o fusível que queimou na instalação familiar. Então ele tem todo um contexto familiar, social ou profissional de estresse e de estressores que acabam por atingi-lo. E você não pode mexer só numa coisa. Você não pode mexer só com a medicação. A importância da atividade física para pessoas com quadro de depressão, ela entra em dois sentidos. Primeiro, na prevenção e segundo, no tratamento, né? A pessoa, quando começa a se sentir estressada ou cansada ou não quer mais compartilhar nada com ninguém, nem amizades, então a academia acaba, o exercício físico, na verdade, ele entra nessa parte do convívio social, né? Ajuda bastante, que a pessoa começa a se relacionar com outras pessoas. E no tratamento, ela é essencial também. A pessoa, quando começa uma atividade física, ela libera hormônios, por exemplo, a dopamina, né, a endorfina, que são hormônios bem conhecidos. E essa liberação de hormônio faz com que a pessoa alivie muito o estresse, né? Então, essa ansiedade, que é um fator, assim, uma causa super importante da depressão, com a atividade física, ajuda a aliviar bastante. Qualquer coisa que me emocionava, eu desabava, começava a chorar. Fiquei muito sensível. Olá, doutor. Eu gostaria de saber se tem alguma diferença entre síndrome do pânico e depressão. Ana Cláudia, você perguntou a diferença entre síndrome do pânico e depressão. Veja só, é como a diferença entre uma pneumonia e uma febre. A síndrome do pânico é um dos sintomas das grandes doenças depressivas. Então, o que é a síndrome do pânico? A pessoa tem um ataque agudo de ansiedade. Não é de depressão. Ela está dentro da depressão. A depressão produz a crise de pânico. Isso é algo que não desejo nem para meu pior inimigo. Esta é a expressão mais usada por quem passou por crises do transtorno ou síndrome do pânico. Existem pessoas que vagam por consultórios e clínicas do mundo inteiro sem que ninguém seja capaz de lhes dizer qual a verdadeira origem de seus males.
passam por uma série de consultas e exames, acabam entrando nas estatísticas de certas doenças, mas não têm seu problema resolvido. 3/4 das pessoas com distúrbio psicológico não estão onde deveriam estar, no consultório de um psiquiatra ou de um psicólogo. Estão nas mãos de cardiologistas, neurologistas ou de outros médicos. É uma multidão que não trata a sua doença de forma adequada, pois um diagnóstico equivocado pode levar essas pessoas a conviver com enormes desconfortos, que acabam se estendendo a toda a família. O transtorno de pânico é uma doença ansiosa, então é um tipo de problema psiquiátrico que entra dentro do grupo das doenças ansiosas, que se caracteriza por crises de ansiedade aguda. Na verdade, o nome pânico se refere a uma crise ansiosa aguda. Esses primeiros ataques, como acontecem de forma inesperada, podem fazer o paciente pensar que ele não tem uma doença psiquiátrica, e sim que ele tem um problema cardíaco, que ele está com alguma coisa clínica, algum sintoma físico em função desses sintomas que são assustadores e incapacitantes. Então, muitas vezes o paciente busca o cardiologista, o clínico geral, por uma investigação, e a investigação dá normal. E aí o médico até diz, tu não tens nada, né? Teu coração está normal, teu pulmão está normal, teu organismo está funcionando adequadamente. E o paciente se pergunta, mas por que eu tenho essas crises, né? O médico psiquiatra alerta para os sintomas de uma crise de pânico e revela por que ocorre. Dentre os sintomas psíquicos de ansiedade, a gente poderia enumerar taquicardia, batedeira, sensação de falta de ar, muita angústia. O paciente então apresenta uma sensação de sufocamento, uma sensação de que pode morrer a qualquer momento, uma expectativa apreensiva sobre a morte, muito mal-estar, sudorese, aumento da pressão, dificuldade de coordenar os pensamentos e muito medo, né? Dentre os sintomas psicológicos, então, além do medo, ele começa a ter dificuldade de concentração, tristeza, uma vontade de chorar e precisa parar o que está fazendo. Então, normalmente, o ataque de pânico, que é um ataque de ansiedade aguda, ele dura entre 5 e 30 minutos. Normalmente, os sintomas mais graves acontecem nos primeiros 5 a 10 minutos. E é uma crise muito difícil para a pessoa, porque ela precisa parar o que está fazendo e não consegue mais seguir adiante. E aí, realmente, elas ocorrem porque existe uma desregulação química. Existe uma alteração na serotonina, que é a principal substância química do sistema nervoso envolvida nas crises de ansiedade, e aí, com essa diminuição do metabolismo da serotonina, o paciente passa a ter esses ataques recorrentes. Outra coisa interessante dentro dos sintomas que me apareceram foi uma hipersensibilidade. Qualquer coisa que me emocionava, eu desabava, começava a chorar. Fiquei muito sensível. Eu até lembro de um filme que eu vi, A Máfia no Divã, com Robert De Niro e Billy Crystal, um mafioso que de repente ficou super sensível e chorava qualquer coisa. Comigo acontecia isso. Inclusive no primeiro dia de consulta com a psiquiatra, eu desabei na frente da mesa dela. Para quem já tem o diagnóstico da síndrome do pânico, o psiquiatra ensina como agir no momento da crise. Sabendo que o paciente tem doença de pânico diagnosticada, até ele melhorar, nos primeiros 15 dias ele eventualmente pode ainda ter uma ameaça de ataque ou um ataque. Então, o que fazemos no ataque? Existem técnicas que nós ensinamos ao paciente para manejar esse ataque. Uma delas é um treino de respiração. Se o paciente ele fizer uma hiperventilação, ele vai aumentar o nível de CO2, né, de oxigênio, desculpe, no organismo, e essa hiperventilação com uma respiração planejada pode fazer com que o indivíduo tenha um alívio da ansiedade, um relaxamento e retardar a crise ou até evitá-la. É uma técnica de treinamento da respiração, isso ajuda bastante, né? Além disso, o paciente, no início do tratamento, deve ter alguma medicação para emergência. E quanto à família, quem está na volta, sabendo que a crise de ansiedade aguda, a crise de pânico, é uma crise que não oferece risco à vida a princípio, então o cuidado da família deve ser de estar junto com o paciente e tentar falar o mínimo possível, pedir para ele sentar, para ele fazer esse treino de respiração, que o ataque logo passa. A pessoa que sofre com o transtorno do pânico desenvolve o que a medicina chama de agorafobia, uma espécie de relação
que fazem com o local e circunstância em que tiveram as primeiras crises. A partir do momento em que ele tem ataques, né, ele começa a ter essas crises dormindo, em festas, né, de forma inesperada, ele começa a desenvolver, a ter medo de novos ataques. Esses medos de novos ataques, até a gente chama em medicina de agorafobia. Quer dizer, o paciente ele começa então a ter uma expectativa apreensiva sobre novos ataques e começa a se ligar. Bom, me aconteceu dormindo, então começa a ter medo de dormir. O ataque me aconteceu no mercado, então eu vou evitar de ir no mercado, local com muita gente, consultório médico, né? Então o paciente começa a ter medo de ter novos ataques, principalmente em situações onde ele está sozinho ou exposto a algum risco, ou tem medo, ou em situações onde ele já teve o ataque. Existe mais gente com depressão ao seu redor do que você imagina. A gente tem a impressão que as pessoas depressivas são aquelas de pijamão, trancada, dentro do quarto o dia inteiro, querendo cortar os pulsos 24 horas. E não é bem assim. Às vezes as pessoas mais sorridentes ao nosso redor passam por isso, tomam remédios, se tratam e a gente nem imagina. A mensagem que eu deixo àqueles que estão passando pelo que eu passei é que busquem ajuda. Sozinho, hoje eu percebo, não teria condições de reverter esse quadro. Principalmente nós homens, a gente tem uma tendência de relutar, de evitar, de reconhecer que precisa de ajuda profissional. Mais do que informar, o Medicina e Saúde tem o compromisso de quebrar tabus e colaborar para o fim de preconceitos que muitas vezes levam homens e mulheres a prolongar seu sofrimento físico e psicológico por sentirem-se diferentes. A saúde não pode esperar, nem a felicidade. No próximo programa vamos mostrar como ocorrem as desinfecções em ambientes hospitalares, o equipamento que você usa para fazer um exame, como é esterilizado, e os procedimentos cirúrgicos, como são preparados para garantir ao paciente a segurança durante e depois da cirurgia. Você não pode perder o Medicina e Saúde da semana que vem. A gente se encontra. Até lá!